sejam bem-vindos. Esse é seu tempo missionário. Esse tempo missionário, o seu tempo missionário, ela visa trazer mensagens missionárias, desafios missionários, olhando para as escrituras e fazendo aplicações para nossas vidas. Sejam bem-vindos e permitindo o Senhor, nós queremos acompanhar as viagens missionárias de Paulo. E eu quero convidar você para iniciar já. Vamos para o capítulo 13 de Atos. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Você já está lá, Atos capítulo 13, mas antes disso, vamos orar pedindo direção do nosso Deus. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado por nos permitir estar aqui mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos falar. E nesse momento queremos, com a ajuda do Senhor, acompanhar a viagem, a primeira viagem missionária de Paulo, fazendo as suas devidas aplicações para nossas vidas. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque a Tua Palavra, ela é perfeita, ela é boa. Ela, Senhor, ela nos transforma, ela nos capacita, ela nos instrui como vivemos uma vida santa e como também obedecermos à grande comissão. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor permitiu chamando homens e mulheres e eles, na permissão do Senhor, eles fizeram um grande trabalho que hoje fica para nós como um legado. Senhor, nos ajude na nossa geração a fazermos a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos úteis na Sua obra. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus. No seu tempo missionário, o seu tempo missionário ela iniciou os estudos no primeiro capítulo de Atos, e assim vem acompanhando de uma forma sequencial ou sistemática, e não na ordem dos capítulos, mas na ordem dos assuntos, na ordem da caminhada da igreja. E hoje nós daremos continuidade no capítulo 13. Para aqueles que se lembram, o último estudo que eu dei aqui foi baseado nos versículos 1 a 3, perfil da igreja é missões. E nós fizemos aplicações nesses versículos, versículo 1 a 3, nós vemos ali, a Bíblia relata que havia ali na igreja de Antioquia, e começa a mencionar a lista de homens que haviam ali. A Lucas nos fala que havia profetas e mestres, começa dizendo Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E Lucas nos diz que, e ministrando eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles jejuando e orando, impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. E nós vemos em Antioquia o envio de uma forma organizada de missionários, e era uma igreja que estava dotado de homens de sabedoria, vemos ali profetas, vemos ali mestres. Era uma igreja agraciada com homens sábios, homens que como disse no último estudo, homens que amavam o Senhor Jesus e amavam a sua obra também. E esses homens estavam ali equipando a igreja, fortalecendo a igreja para que cumprisse a sua missão, e ali os discípulos eram formados por esses homens. E nós vemos nessa igreja, uma igreja que estava preocupada em realizar a obra do Senhor, e por isso que em alguns momentos não se sabe se esse ato de fazer jejum e se era contínuo, se fazia parte da vida da igreja. Mas nós vemos ali a igreja orando, buscando a vontade de Deus para aquilo que
para aquilo que Deus tinha para eles. Era uma igreja preocupada se estava ali fazendo aquilo que Deus estava ordenando que fizesse. E o ato de jejum, como eu disse, era uma prática que a pessoa se abstia da comida, e essa abstinência da comida, ela, ela, ela nos informa, ela tem uma mensagem por detrás que diz que não é somente a comida que nos deixa em pé, não é só a comida, não como o Senhor Jesus disse, não é só do pão que o homem vive, mas sim da palavra. Então, ficar um dia sem comer, jejuando na presença de Deus, isso ninguém vai morrer. E outra coisa, isso nos edifica, porque nós aprendemos que não é só da comida que nós vivemos, mas também da palavra do Senhor. E nós vemos no Antigo Testamento homens e mulheres, não só no Antigo Testamento, no Novo Testamento é possível ver isso, homens e mulheres que se entregaram ao jejum por algum motivo, para buscar a presença de Deus, e ali eles foram fortalecidos. Então, o jejum, um dos efeitos do jejum em nossas vidas é fortalecimento espiritual, fortalecimento espiritual. E ali jejuando, buscando a presença de Deus, e quando nós buscamos a presença de Deus, quais os resultados que nós presenciamos? É a ação do Espírito Santo. Aquelas pessoas que buscam a presença de Deus, preocupados pelo reino de Deus, eles serão direcionados. Então a igreja estava ali orando, e a igreja orando, jejuando, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. E essa fala, esse aparecimento do Espírito Santo ali, né, falando para a liderança, para a igreja inteira, dizia a respeito ao envio de dois homens, Paulo e Barnabé. E o Espírito Santo diz: separa-me Saulo e Barnabé, ou vice-versa, Saulo e Barnabé. Algumas versões vão trazer essas informações. Saulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma obra para ele. E eu disse que quando a igreja ora, quando a igreja busca a presença de Deus, e Deus ele se manifesta e ele direciona. Em alguns momentos a igreja está preocupada em fazer a vontade de Deus, e às vezes a igreja tem que parar mesmo, parar as atividades rotineiras e perguntar se nós estamos no rumo certo, e buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus para que direcione, para que dirija a sua igreja. A igreja, de vez em quando, precisa fazer essa manutenção, parar e ver meditar se estão caminhando no caminho certo. E a igreja pode fazer isso através de jejum, a igreja pode fazer isso através de um ajuntamento e ali clamar pela vontade de Deus para a sua igreja, e nós veremos os resultados. Deus fala. Uma igreja preocupada em anunciar a obra do Senhor, ela busca a presença de Deus. E quando busca a presença de Deus, é uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade de falar. E quando o Espírito Santo tem liberdade de falar, a igreja também tem que estar disposta para obedecer. É o que nós vemos nesses versículos. Uma igreja buscando a face de Deus, e, por sua vez, uma igreja também que está ali disposta para, se Deus falar alguma coisa, nós estamos aqui dispostos para obedecer. E essa tem sido a marca de grandes homens de Deus. Homens que disseram: eis-me aqui, Senhor, que seja feita a sua vontade. Homens e mulheres que falaram, que mostraram essa disponibilidade para fazer a vontade de Deus. Nós vemos o exemplo de Isaías, quando Deus chama, após ele ter visto aquela glória majestosa de Deus, Isaías disse: ai de mim. E ele faz aquela confissão da sua impureza, da sua pecaminosidade, e depois ouve uma voz dizendo: a quem enviarei? E ele reconhecendo todos aqueles atos que aconteceram, a purificação que aconteceu na vida dele, e ele vendo a necessidade de levar essa mesma mensagem para outras pessoas, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E nós também vemos na vida da Maria, quando o anjo aparece para ela, explica a missão pela qual ele veio,
E a Maria, após ter questionado como que é possível dar um filho, eu não conheci nenhum esposo. E o anjo explica para ela, e ela mesmo sem entender disse: eu sou a serva do Senhor, então seja feita a vontade dele. Então nós vemos essa entrega de grandes homens e mulheres de Deus. E a igreja, preocupada pelo reino de Deus, ela deve ser uma igreja disposta para obedecer, se assim Deus falar. E é o que nós vemos, no versículo 3. Então eles, jejuando e orando, impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. Então nós vemos ali a obediência da igreja e a obediência também dos missionários que foram comissionados para a obra especial de Deus. E na igreja nós vemos essa realidade. Temos aquelas pessoas chamadas para ficar na igreja e é difícil saber quem foi chamado para ficar, porque todos nós fomos chamados para anunciar o evangelho. E essas pessoas que ficam, ela tem a missão de evangelizar aquele território. Porém, do outro lado, tem pessoas que Deus levanta e, como uma pedra, ele lança para lá do outro lado do oceano. Então, Paulo e Saulo não, mas Paulo e Barnabé, eles receberam esse tipo de missão, uma missão transcultural. E o versículo 4, continuando ali, aqui nós veremos a primeira viagem. O nosso objetivo hoje é relatar a primeira viagem missionária, não toda a viagem, mas nós conseguiremos, pelo menos, falar a boa parte da primeira viagem, e se Deus permitir, numa outra ocasião, nós daremos continuidade. O versículo 4 diz assim: e assim estes enviados pelo Espírito Santo partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. Quando eles saem de Antioquia dali da Síria, aonde a igreja, por causa da perseguição, a igreja se instalou. Quando abrimos o capítulo 11, o versículo 19 fala, né, como que aquela igreja chegou lá. O versículo 19 diz o seguinte, Atos capítulo 11, versículo 19. Ora, os que foram dispersos pela perseguição que surgiu acerca de Estevão, viajaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão só aos judeus. Então, a igreja chegou lá em Antioquia como fruto da perseguição, como consequência, como efeito da perseguição. E Jerusalém era a igreja mãe, mas chegou um momento que ali o evangelho tinha que sair. Chegou um momento que se levantou uma perseguição e então os discípulos foram se deslocando a ponto que a igreja de Antioquia, ela se tornou uma igreja, não sei se poderia dizer uma igreja mãe, porque a igreja mãe estava em Jerusalém, mas ela cresceu de tal forma que essa igreja, em algum momento, levantou recursos financeiros para ajudar os irmãos de Jerusalém. E isso nos dá a entender que se tornou uma igreja gigantesca, e ao ponto de Jerusalém perder ali a sua maternidade, e Antioquia, a igreja de Antioquia ali, parece que ela começou a ganhar essa maternidade das igrejas ao redor. E foi ali onde estes homens estavam servindo. Depois que a igreja, os líderes, a liderança colocou as mãos sobre esses dois servos, eu queria falar aqui, o ato de colocar as mãos, quando isso é como se vê hoje nos dias de consagração ministerial, ou o envio de servos de Deus para a obra missionária, ali nós vemos ali a igreja impondo as mãos para os servos de Deus. Esse ato de colocar a mão, de impor as mãos, Paulo fez isso no envio de Timóteo. Isso significa, é o símbolo de aprovação. É um símbolo de aprovação que transmite uma mensagem, e essa mensagem é essa, não é uma mensagem, mas são várias mensagens. Uma delas quer dizer, quando a pessoa coloca as mãos, ele está dizendo, nós estamos com você. Quando a liderança, quando a igreja coloca as mãos sobre os enviados, transmite a mensagem de que
você não está sozinho. Quando a igreja impõe as mãos sobre uma família e envia, está transmitindo a mensagem de que nós estamos juntos, não se preocupem, nós vamos com vocês, apesar de que ficamos aqui, mas nós estaremos com vocês. Nós vos apoiamos, vocês são nossos enviados, nós estamos com vocês. Contem conosco naquilo que vocês precisarem, seja financeiro, seja emocional, seja ali para dar conselho, seja para o apoio logístico, seja para o apoio ao regressar para casa, seja para qualquer coisa. Nós estamos aqui dispostos e por isso nós colocamos as mãos. Infelizmente, existem aquelas pessoas, missionários ou igrejas que impuseram as mãos sobre os missionários, sobre os enviados e se esqueceram completamente. E nós vemos esses missionários abandonados pela sua igreja, missionários que estão no campo há 5 anos ou então 4 anos, eles não veem nenhuma mensagem daquelas pessoas que impuseram as mãos sobre elas. E a pergunta que se faz é: será que aquela imposição das mãos, transmitir essa mensagem de que estamos juntos, somos uma equipe, vocês na linha da frente e nós aqui apoiando, ou como alguns dizem, segurando as cordas, como um soldado que vai à batalha e nós estamos aqui suprindo, mandando suprimento, vigiando, cuidando do que é necessário? Infelizmente, a imposição das mãos, ela caiu da moda. Caiu da moda no sentido de que não tem aquela finalidade que nós vemos aqui nas Escrituras. Infelizmente, essa é a realidade. As igrejas hoje impõem as mãos, mas se esquecem. Passou uma semana, ninguém mais se lembra de que enviamos alguém e essa pessoa está no campo missionário e essa pessoa precisa de nós. Há pouco tempo, no ano passado, dezembro, tivemos uma conferência. A equipe responsável pela conferência, ela colocou uma mesa redonda, não sei se eu posso dizer isso, onde os pregadores sentaram lá e a igreja tem que fazer perguntas. Uma das perguntas que foi feita foi qual é a sua visão? O que a igreja poderia fazer mais a favor dos missionários, a favor dos seus servos, a favor dos seus enviados? E eu gostei da resposta do missionário. O missionário disse o seguinte: olha, o dinheiro é bom quando manda o dinheiro supra as nossas necessidades físicas. Supra as nossas necessidades físicas. É bom ter um boleto pago. É bom. Mas o que a gente sente, o que a gente sente mais falta é esse convívio entre o missionário e a igreja. O missionário relatou que parece que a igreja vê que o dinheiro é o suficiente. Ele pensa que enviando dinheiro no final do mês para o missionário, estamos isentos das nossas responsabilidades. Mas não é isso. O missionário disse que eu queria que minha igreja me convidasse quando fosse para a igreja, me convidasse para as casas. Faça um convite ao missionário, venha almoçar na nossa casa, vamos conversar. O missionário muitas das vezes ele quer conversar, o missionário muitas das vezes ele quer relatar como está sendo o campo, o missionário muitas das vezes ele quer ver esse interesse da parte da igreja pelo que ele está fazendo. Claro, nós não, quando falamos nós missionários, não fazemos a obra do Senhor para receber aplausos, não é isso. Porém, o ser humano foi feito para se relacionar. O isolamento, muitas das vezes, é o que deixa o missionário cabeça para baixo, o isolamento. E a igreja envia e se esquece. E se é que se lembra, é no momento de enviar as ofertas. É só isso. Não uma mensagem, não um encorajamento, não um versículo. Ou quem sabe, hoje estamos numa época de tecnologia, grave uma mensagem do pastor pregando. Se for lá 5 minutos, manda para o missionário. Isso quer dizer, nós nos lembramos de você. Então, essa resposta do missionário foi impactante para mim ao ouvir aquilo. Porque realmente é isso. É o que essas pessoas que impuseram as mãos deveriam estar fazendo. Deveriam fazer. Mas, infelizmente, nós somos homens falhos e a igreja hoje parece que não tem na sua agenda uma correria e não se lembra de quem foi enviado. E não se lembra, principalmente
Não sei se o pastor está ali preocupado com as suas mensagens e não se lembra de quem ele enviou. E se o pastor não lembra, a igreja vai lembrar? Nossa resposta pode ser sim. Há momentos em que o pastor não lembra do missionário, mas a igreja, alguns membros lembram. Mas deveria ser o contrário. O pastor deveria incentivar a igreja a se lembrar daquelas pessoas que a igreja enviou. Então, no versículo 4 ainda, e assim estes enviados pelo Espírito Santo partiram para Seleucia. Seleucia era um porto ali poucos quilômetros de Antioquia. Então, quando os missionários saíram da Antioquia, da Síria, eles foram para o porto. Essas viagens missionárias que os servos faziam, elas eram feitas muitas das vezes a pé e muitas das vezes de navio, barco. E em algum momento, não sei se posso me arriscar a dizer que alguns usaram alguns animais, mas Paulo, aquele que andava a cavalo, agora ele tinha que andar a pé para pregar o evangelho. Imagina, esse é o quebrantamento, aquele que era fariseu e ia atrás dos cristãos, montado no cavalo, e agora tinha que aprender a andar de navio, a andar de barco e andar, se possível, a pé. E ele fez isso em alguns momentos, andando a pé. E foi isso que o Senhor Jesus disse, ele sofreria pela causa do evangelho. Ele perseguiu a igreja e ele sofreria para levar essa mensagem a outras pessoas. E ali no porto, como aqui a Bíblia fala, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando que foi uma grande multidão ali com Paulo e Barnabé, outros carregando os sacos de comida, outros encorajando, outros conversando. Sabe, aquele momento quando os missionários estão indo para o aeroporto e aquela igreja que se importa acorda pela manhã e diz: nós estaremos com você até ver o avião ali decolando. Mas nesse caso era ver o barco ali partindo, indo, e a igreja estava ali. Eu suponho que a igreja estava ali e os missionários estavam supridos, financeiro, física, emocionalmente, e os irmãos estavam ali presentes com eles. E fizeram todas as coisas. Subir no barco e então eles navegaram para Chipre. Então, esse foi o momento de despedida. Momento mais marcante e também momento mais difícil. Momento em que as pessoas, né, têm que dizer adeus. Mas o cristão, ele não diz adeus, ele até já. Porque se a gente não se encontra nessa vida, lá no céu é certo o nosso encontro. Então, o cristão não pode dizer adeus, é até logo. Infelizmente, nesse momento de despedida, é um momento em que nos entristecemos, porque, olha, estamos dizendo até logo, estamos dizendo adeus para as pessoas que nós amamos e não temos a esperança de vê-los nesse mundo, apesar de que é certo o nosso encontro lá no céu. Mas nesse mundo nós não temos esperança de ver essas pessoas de novo, e então por isso que as pessoas choram de emoção e choram de alegria porque tiveram um tempo de comunhão, um tempo juntos, um tempo de emoção, um tempo de comer juntos, um tempo de viver juntos, mas agora Deus estava ali separando eles por um instante. Esse momento mais triste que eu julgo ser difícil. É momento quando é para despedir-se da igreja. Eu me lembro quando Deus me deu a oportunidade de vir ao Brasil, ir ao seminário, fazer o seminário aqui no Brasil, e me lembro da despedida com a igreja. Foi difícil. Foi numa vigília. Foi numa vigília. E aquela noite foi impactante. Foi impactante. Eu não tinha sentido o amor pela minha igreja. Naquela noite revelou como eu amava a minha igreja. E dali eu chorava. Não queria deixar a minha igreja, mas porque o Senhor nos chama para a obra, tive que fazer isso. E muitos
Até hoje não sabem lidar com as despedidas. O nosso desejo era estarmos juntos, num só lugar. Não fomos feitos para viver longe do nosso irmão. Mas por causa da obra, temos que fazer isso. Ciente de que chegará aquele dia. Ciente de que chegará aquele dia e estaremos todos juntos. Aí não precisa mais nos separarmos. Esse lugar é o céu. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, não precisamos mais nos separar. Mas enquanto não chega esse dia, hoje é um tempo de separarmos para algo melhor e maior, que é o reino de Deus. Então, foi um momento de alegria. Foi um momento talvez onde houve cânticos, houve hinos, houve louvores a Deus. E ali o barco ia se afastando e as mãos iam acenando, todo mundo chorando, todo mundo chorando. E assim os missionários partiram. Os missionários partiram. Esse é um momento marcante. Esse é um momento marcante. Lembremos dos discípulos quando viram o Senhor Jesus subindo. E aos poucos ia sendo coberto pelas nuvens e sumiu. Mas ele disse, os anjos apareceram e disseram que é esse mesmo Jesus que vocês viram subindo. Uma mensagem de esperança. Então, essas pessoas que enviamos, que a igreja envia, um dia estaremos junto com eles. Eles foram chamados, foram convocados, vocacionados para algo melhor e maior, que é o reino de Deus. É maravilhoso enviar pessoas. Quão formosos os pés daqueles que anunciam boas novas. Quão formosos os pés daqueles que levam a mensagem do Evangelho. Aquele que anuncia a mensagem de paz. Esses homens precisam das orações. Essas mulheres, essas famílias que a igreja envia, elas precisam do apoio da igreja, precisam do apoio de cada membro da igreja. Elas não devem ser enviadas esquecidas. Elas precisam da vossa ajuda como parte da imposição das mãos. E é um pacote. Quando nós colocamos as mãos, demonstramos o apoio em tudo que eles precisam e que nós podemos providenciar. Então, queridos irmãos, essa viagem missionária, esse envio de Saulo e Barnabé foi marcado por emoções, alegria e também por separação. A igreja ficava e eles iriam para outras regiões para pregar o evangelho. E depois que eles saíram de Chipre, navegaram para Chipre, versículo 5 diz que, chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também a João como seu ministro. Ali saíram de Antioquia, foram para o porto da Seleucia, e ali navegando de barco, de navios, e eles foram para Salamina, e pelo visto, a Bíblia não fala, pelo visto houve troca da embarcação, ou então, se não fosse troca, eles iam esperar ali, ou então para carregar mais passageiros, ou cargas, ou deixar cargas. Mas nessa parada ali, os missionários, deu a oportunidade para eles visitarem as sinagogas. E essa visita à sinagoga diz respeito à ordem de pregar o evangelho. A ordem de pregar o evangelho foi primeiro para os judeus. Os judeus, eles seriam os primeiros a ouvir o evangelho e eles seriam os primeiros a ouvir a mensagem da cruz. Então, por isso que aonde Paulo chegava, eles procuravam primeiro pelas sinagogas e depois iam para os gentios, porque eles entendiam que a mensagem do evangelho veio para os judeus. A oportunidade lhes foi dada. Não sei se era a segunda chance. Nós sabemos que os judeus terão a segunda chance na tribulação, mas ali era a oportunidade que Deus estava estendendo para eles. Apesar deles terem rejeitado o Messias, lembra? Quando eles atribuíram os atos do Senhor Jesus a Beelzebub, que era o líder dos demônios. E eles diziam que Jesus faz aquilo, opera aqueles sinais, porque ele é o líder dos demônios. Então, o que esperar do líder dos demônios? Ele faz milagres. Então, não existe a pior coisa que atribuir as obras de um Deus divino para atribuir para o Satanás. Então, isso era uma afronta. E por isso que a Bíblia diz que existe o pecado imperdoável. O pecado imperdoável
É esse a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é atribuir os feitos de Deus a Satanás. É não reconhecer a divindade de Cristo, é não reconhecer que ele era Deus. Então, rejeitar Deus, rejeitar o Senhor Jesus, esse é o pecado que é imperdoável. Por isso que todos aqueles incrédulos, aquelas pessoas que ainda não deram suas vidas para o Senhor Jesus, ainda não se renderam aos pés do Senhor Jesus, eles não serão perdoados. Eles vão para o inferno. Por isso que hoje é um tempo de salvação. Hoje, se ouvires a voz, não endureçais vossos corações, mas creais. Não sejamos como o povo ali no deserto. Apesar de ter visto vários milagres, eles rejeitaram o próprio Deus. Então, eis por que os judeus precisavam ver o Evangelho. Eles seriam os primeiros. Uma oportunidade lhe foi dada, mesmo da rejeição. Eles precisavam ouvir a mensagem. E é o que fizeram os missionários. E nesse intervalo que o navio parou ali, eles aproveitaram para visitar as sinagogas e pregavam a palavra de Deus nas sinagogas. E eles disseram, quando o Espírito Santo falou, disse separam-me Paulo e Barnabé. Porém, havia um jovem ali interessado nessa viagem, que era João Marcos. Ele estava com eles, como o versículo nos fala. Ele foi com esses servos de Deus. E versículo 6 diz, e havendo atravessado a ilha até Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro, falso profeta, um judeu cujo nome era Bar Jesus, o qual estava com o representante do país, Sérgio Paulo. Quando eles chegam em Pafos, mais uma vez, Pafos era uma ilha que ficava ali a leste de Chipre. Então, quando os servos de Deus chegam ali em Pafos, eles queriam também visitar as sinagogas. O navio para, eles têm a oportunidade, enquanto ali a troca de navios, a descarga e carga carga, né? A descarga de carga. Então, ou então o carregamento de passageiros, ou então havia alguns passageiros que iriam descer ali. Então, esse momento não durava meia hora. Pelo visto, durava essa troca de barco ou então carregamento de carga, ela durava em torno de uma semana ou alguns dias. E esse tempo, como os missionários sabiam para o que eles foram aquelas regiões, que era a pregação do Evangelho, eles aproveitavam qualquer parada que eu estou falando, qualquer estacionamento, e então eles iam para o povoado e pregavam o Evangelho. E quando chega ali em Pafos, encontra um certo homem chamado Bar Jesus, que era o feiticeiro. Esse feiticeiro tinha um relacionamento com o representante ou governador daquela cidade, chamado Paulo, Sérgio Paulo. E esse homem, por ser um representante, um governador, e provavelmente com muito dinheiro, e o feiticeiro se aproveitava desse homem. E o feiticeiro, ele enganava esse homem com as suas magias e assim escravizava esse governador com as suas magias. Porém, quando chegam esses homens, quando chegam os missionários naquela região e quando o Sérgio Paulo ele vê os missionários e ouve a mensagem, ele se converte. E o feiticeiro, ele não ficou feliz com essa atitude dos missionários. Então, o que ele fez? Ele fez de tudo para expulsar os missionários, ele fez de tudo para atrapalhar a obra de Deus. E Paulo olha para ele e o repreende, e ele fica cego. E quando esse feiticeiro fica cego, e é aí que o povo vê realmente o poder de Deus. E nós vemos que a mensagem da pregação, ou a mensagem do Evangelho, sempre foi acompanhado pelos sinais, pelos prodígios que testificavam de que eles eram homens de Deus. E ali
esse relacionamento entre o feiticeiro e o Sérgio Paulo se rompe com a chegada do Evangelho. É como o cenário que nós veremos mais para frente, quando lá em Filipe, aquela moça que adivinhava, que tinha um espírito de adivinha, e diz: estes são servos de Deus. Eles pregam a palavra de Deus. E Paulo, por ouvir aquilo várias vezes, ele repreende aquela moça, aquele espírito mau. E aquele espírito mau sai dela. E aí a fonte de lucro, a fonte pela qual eles era o sustento deles, aí foi água abaixo. Quando os servos pegaram, quando os senhores daquela moça pegaram o Paulo e Silas e os missionários apanharam e eles foram encarcerados. Parece que é a mesma coisa que nós vemos aqui. Claro que eles não foram presos aqui, eles não foram apedrejados aqui. Mas o feiticeiro, ele perdeu a fonte de renda dele, porque ali o Sérgio havia se convertido. E eu quero acreditar que depois dessas coisas, ele creu no Senhor Jesus. Então, essa é a realidade que eles encontram naquela região. E quando eles saem de Pafos, eles vão para Antioquia da Pisídia. Mas ali em Pafos, quando eles saem de Pafos, eles vão para Perge. E quando vão para Perge, é ali onde João Marcos, o jovem que se afiliou com eles, o jovem que mostrou interesse para ir com esses servos do Senhor. E o versículo 13 diz assim: ora, quando Paulo e seus companheiros deixaram Pafos, eles vieram para Perge, na Panfilha. Mas João, portanto, apartando-se deles, retornou a Jerusalém. Mas quando eles partiram de Perge, chegaram a Antioquia, na Pisídia, e entraram na sinagoga do dia do Shabat e assentaram-se. Quando ele sai de Pafos, vai para Perge. Ali em Perge, o João Marcos ele decide retornar. Não sabemos quais foram as razões, mas há cogitações. Alguns comentaristas dizem que talvez esse jovem não tenha gostado da ideia de levar o evangelho para o gentio. Ele sendo judeu e ainda com aquele preconceito da antiga aliança, lembra que mesmo com a chegada do evangelho, demorou muito para os judeus convertidos ao cristianismo entender-se que diante de Deus não havia judeu nem gentio. Demorou muito. E em alguns momentos foi necessário uma visão. No caso de Pedro, foi necessário uma visão para mostrar para ele que agora em Cristo Jesus todos são aceitos. Não existe mais impuro e puro diante de Deus. Judeu e gentio, não existe mais. O que mais tarde Paulo abordou bem esse assunto ali ao escrever para a igreja de Éfeso. E por causa é uma cogitação, por causa dessa mensagem da cruz que reúne judeus e gentios, e Marcos ele não aguentou e teve que voltar. Então, alguns falam que é isso. E alguns, brincando, dizem que Marcos sentiu a saudade da mãe e do pai, então decidiu voltar. E alguns dizem que João Marcos não aguentou a pressão, viajar de barco, de navio, e a pé muitas das vezes, e claro que às vezes a refeição não saía na hora que ele queria, como estava acostumado, e talvez a quantidade da alimentação não era a que ele estava acostumado, então ele decidiu voltar. Ele viu que não adiantava e não adiantava ir mais para frente, porque não ia aguentar. Então por isso que ele voltou. E são várias opiniões por que João Marcos voltou. Mas o que pesa mais é essa primeira, de que ele não gostou da ideia de pregar para os gentios a mensagem da cruz. Então, eu creio que você também tem outra visão, tem outro pensamento. Então, nós queremos terminar aqui em Pafos. Deus permitindo, nós continuaremos de Pafos para Derbe. Então, que Deus nos abençoe. Esse é o seu tempo missionário e eu quero encorajar, se você é missionário e está escutando, está ouvindo ou está assistindo,
se você está na sua igreja servindo, se Deus está chamando, não existe a melhor coisa que dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você é pastor, reconheça, adote esse modelo de envio, colocando as mãos, quer dizer, estamos com vocês, e não abandone seus missionários, abrace seus missionários, e mostre que você está ali com eles, mostre que a igreja está ali com eles em todas as circunstâncias. E se você é missionário e ame a sua igreja, mostre esse interesse pela sua igreja e para que esse relacionamento entre a igreja e o missionário não seja ali ameaçado ou não sofra algum dano. Então, que Deus te abençoe, Deus nos abençoe e que Deus ajude a sua igreja. Que a igreja de Cristo, aquela que o Senhor Jesus disse, nem o inferno não prevaleceria contra a sua igreja, Ele mesmo guia a sua igreja e, claro, Ele tem guiado até hoje. Ele continuará guiando até que Ele venha. Que Deus nos abençoe.